No Biblicamente Falando de hoje, eu quero estar nos trazendo a palavra debaixo do referente tema. Usa o que você tem nas mãos. Vou repetir para você gravar. Usa o que você tem nas mãos. E eu quero já começar vos falando sobre o livro do Êxodo. Êxodo, quando Moisés está guiando o povo na saída do Egito e os egípcios dão-se a perseguir Israel. E aí Moisés, guiando o povo, dá diante do Mar Vermelho. E à vista dos olhos de Moisés e também do povo de Israel que segue, que está acompanhando a Moisés, chegaram no fim da linha, no beco sem saída. E aí Moisés vai clamar a Deus. E Deus vai falar com Moisés: por que clamas a mim? Olha o que você tem na sua mão. Moisés tinha uma vara, tinha um cajado nas mãos dele. Olha o que você tem nas mãos. E estende o que tu tem nas mãos, né? E ordena aí que o mar se abra, que ele vai se abrir. Ou seja, usando o que você tem nas mãos. Você vê que, diante do ponto de vista de Moisés, o que estava nas mãos dele, apesar de Deus já ter operado um milagre através daquele cajado que estava nas mãos de Moisés, pois Deus falou para Moisés: Moisés, o que tu tem nas mãos? Tem um cajado, joga ele no chão e ele virará uma serpente. Depois você pega ele pela cauda e ela vai virar o cajado de novo. Então Deus já havia operado um milagre através daquela vara, daquele cajado que estava nas mãos de Moisés. Mas mesmo assim, a ótica de vista de Moisés, o que ele tinha nas mãos era insuficiente. Não era capaz, não era possível, né? Mas Deus fala para ele: olha o que tu tem nas mãos. Usa o que tu tem nas mãos, né? Então é o tema da nossa mensagem. Usa o que você tem nas mãos. E assim como Moisés, que no ponto de vista dele, o que ele tinha nas mãos não era suficiente, não era provável, não era capaz, muitas das vezes é assim na nossa vida, é assim na sua vida. Você olha o que você tem nas suas mãos e parece que não é suficiente, parece que não é capaz, não é provável, parece que não dá. Mas a palavra para você hoje é: usa o que está nas tuas mãos. Muitas das vezes o seu negócio, muitas das vezes pode ser o seu trabalho, às vezes pode ser a palavra que você tem para pregar e no seu ponto de vista não é o suficiente, não é isso que você queria. Mas Deus, ele vai usar o que tem nas tuas mãos. Usa o que você tem nas tuas mãos. Você lembra quando Elias, ele chega diante da viúva e aí ele pede um copo com água para ela, depois ele pede um pedaço de bolo, aí ela fala que só tinha um pedaço que ela e o filho dela ia comer e ela ia morrer, e ela falou que tinha um pouquinho só de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. E aí Elias falou: pois vai, faz, mas faz assim primeiro para mim, porque assim te diz o Senhor: a farinha da panela não se acaba e o azeite da botija não faltará, até que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ou seja, o que Elias está falando para ela? Usa o que você tem nas mãos. Você vai usar o que você tem nas mãos e através da fé, Deus vai operar o milagre e não vai deixar faltar. Usa o que você tem nas mãos. No ponto de vista também daquela mulher, o que ela tinha nas mãos, o que ela tinha ao alcance dela também era improvável, era insuficiente, né? Usa o que você tem nas mãos. Você lembra quando Davi, ele vai lutar com o gigante Golias? E aí Saul vê Davi não tinha armadura, não tinha escudo, não tinha espada. Aí Saul falou: então você vai se dispor a lutar com esse gigante, Davi? Vou. Assim como eu matei um leão e um urso, um animal bravo, esse gigante é outro animal bravo que eu vou matar ele. Então tá bom. Saul pegou e vestiu a armadura em Davi. Aí Davi foi dar um passo com a armadura, não conseguia nem andar, de tão pesada que ela era.
né? Aí o que Davi fez? Ô Saul, tira essa armadura aqui, porque com ela eu não consigo nem andar. E Davi usou aquilo que ele tinha nas mãos dele. E o que era? Era uma funda, era um estilingue, era a pedrinha que ele tinha. E com uma pedra, né, com um tiro certeiro, ou seja, na mosca, ele conseguiu derrubar o gigante. Usa o que você tem nas mãos. O que você tem nas mãos é aquilo que Deus proveu para hoje. É aquilo que Deus entregou para você, né? Luta com a sua armadura, luta com a sua ferramenta. Fala daquilo que Deus te ensinou, do conhecimento que Ele te deu. E Ele vai te enchendo mais. Usa o que você tem nas mãos. Aos olhos de quem viu Davi se desprovendo da armadura de Saul e indo para a luta com uma funda, Davi iria perder, né? Mas Deus usou ele com o que ele tinha nas mãos e ele venceu. Você vê que também no milagre, né, da multiplicação dos pães e dos peixes, os discípulos chegam a Jesus, essa multidão já está conosco aqui há mais de 3 dias. E nós não podemos dispensar eles com fome, porque já faz 3 dias, eles vão desfalecer no meio do caminho. E Jesus falou, não, tá bom, declara-me o que é que vocês têm aí. Os discípulos não tinham nada. Aí tinha um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. A ótica de vista dos discípulos, também do menino, também da população, 5 pães e 2 peixes não era suficiente para alimentar uma multidão de mais de 5.000 adultos, sem contar as crianças, né? E Jesus foi lá e usou o que eles tinham nas mãos e operou o milagre da multiplicação, de tal forma que todos ali foram satisfeitos alimentalmente, tanto espiritual como também fisicamente, e ainda sobrou 12 cestos cheios, né? Ou seja, usando aquilo que você tem nas mãos, usando aquilo que está ao seu alcance. Muitas das vezes aquilo que Deus já te entregou é o suficiente. Basta só com que você creia, com que você acredite que aquilo que está nas tuas mãos é o suficiente para que Deus possa trabalhar, operar o milagre e fazer com que o nome dele seja glorificado, e aquilo que você deseja, que também está dentro da vontade de Deus, venha ao alcance, venha acontecer, usando aquilo que tem nas mãos. Essa é a mensagem para o nosso dia de hoje, quarta-feira, dia 24/1/2023. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.